Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Hoje com o quadro Jovem Falando para Jovem, com Jefferson Proença. O Jefferson é líder da nossa igreja de jovens e adolescentes e terá uma palavra especial para você. É isso aí, pessoal, esse é o programa Mais Vida para Você, hoje trazendo uma palavra especial para você jovem, para você adolescente, e eu quero trazer para você o seguinte tema: o poder das palavras. Você sabia que as palavras exercem um papel muito importante em nossa vida? Com elas os homens se comunicam com os outros, com as palavras nós podemos aprender, podemos ensinar. As palavras elas podem ser construtivas, mas também podem ser bem destrutivas. As pessoas dominam os outros por meio das palavras, é com essas palavras que elas ganham ou perdem a confiança. Pessoas acusam e ofendem com as palavras e também por meio das palavras bajulam e mentem umas para as outras. Podemos dizer que coisas boas e ruins podem também ser ditas através das palavras. Podemos usar as palavras para expressar o nosso amor, a nossa admiração por alguém. O homem muitas vezes usa suas palavras para trair, para difamar alguém. Com as palavras também construímos grandes amizades. Infelizmente, há pouca compreensão do real significado e do poder que as palavras exercem sobre nós. O que você fala estabelece as condições da sua vida e podem afetar de modo positivo ou negativo a vida das pessoas que convivem com você. E com certeza essa influência é maior que você imagina. Olha só, a principal diferença entre o ser humano e as outras espécies é a habilidade de usar as palavras, o uso da fala. É interessante que no livro de Provérbios o autor se preocupa muito com a palavra. Como falamos, com quem falamos, como administramos o nosso falar. Muitas vezes administramos bem o nosso tempo, as nossas propriedades, administramos bem o trabalho de cada dia e até o nosso dinheiro, que não é fácil. Mas pouquíssimas pessoas administram bem as suas palavras. Como diz o ditado popular, o peixe morre pela boca. As considerações de Provérbios quanto ao uso das palavras podem ser agrupadas em três coisas. A primeira delas seria o poder das palavras. A palavra tem um poder incrível. Sabe por quê? Por causa da sua força. Você já percebeu o grande poder que há por trás das nossas palavras? Quantos de nós lembramos de uma palavra dura que nos foi dita há um tempo atrás? Com certeza você lembra de como determinada palavra pesada dita por alguém te magoou. Dá para perceber como a palavra tem poder. Provérbios nos diz que as palavras dão vida e também têm o poder de matar. Constrói as amizades mais belas do mundo e também podem corroê-las. Fazem apodrecer até o amor autêntico. As palavras construíram impérios e destruíram nações. Com elas, tanto podemos curar como espalhar doenças. Elas podem ser utilizadas para abençoar, como também para amaldiçoar. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, diz assim: as palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. E continua dizendo: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que fala. A segunda consideração em relação ao uso das palavras é a sua propagação. Em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, Jesus disse o seguinte: no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. As palavras, elas produzem ideias na mente de quem as ouve, ideias que podem gerar tanto para o bem como para o mal. O capítulo 3 de Tiago dá uma ênfase ao uso das palavras. O versículo 2 diz: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. A terceira consideração é a limitação em relação ao uso das palavras. As palavras não substituem os atos. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte: em todo o trabalho há proveito,
Meras palavras não põem comida na mesa. Alguém já disse que só existe um lugar no mundo onde sucesso vem antes de trabalho. Você sabe? Isso mesmo, no dicionário. Você, jovem, tem muito a fazer neste mundo. E você pode torná-lo melhor do que quando você chegou aqui. Para isso é necessário esforço, trabalho, dedicação, oração. Escolha fazer um bom uso das suas palavras. Fale com honestidade. Mesmo que seja difícil ser e viver de modo honesto, neste país onde quase todos querem levar vantagem. A desonestidade não é um bom alicerce para viver a vida. Fale com moderação. Não é por acaso que temos 2 orelhas e uma boca. Devemos ouvir o dobro do que falamos. Pense antes de falar, reflita, tente ouvir mais. Quem ouve com atenção e analisa, antes de emitir uma opinião, pode com mais autoridade falar. Não seja precipitado em suas palavras. Fale com amor. E uma sugestão para falar com amor é, antes de cada palavra sair da sua boca, deixa passar por seu coração para dar uma aquecida. Faça um bom uso das suas palavras, ok? Ora comigo nesse instante. Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa palavra que o Senhor vem mesmo clarear a nossa mente, que o Senhor possa abençoar cada jovem que assistiu esse programa, cada pessoa que está assistindo esse programa, que possa colocar em prática, Senhor, e fazer um bom uso das suas palavras. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Quero fazer um convite para você estar conosco neste sábado no Encontro Jovem às 7h30, às 19h30, na Igreja Presbiteriana Filadélfia, onde você pode ouvir uma boa música, uma palavra especial do coração de Deus para você. Venha e traga os seus amigos. O nosso endereço fica na Travessa Ney Azevedo, número 81, a uma quadra do Terminal Capão Raso. Esperamos por você e fique agora com um clipe musical. E se Deus permitir, nos veremos no próximo programa. Mais vida para você. Até mais. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio